Olá, eu sou a Danda Papa, eu sou coach de carreira e coach vocacional e hoje eu tenho a honra de entrevistar o meu pai, Waldner Papa, que vai falar com a gente sobre neuromarketing. Muito obrigada pela tua presença, sempre quis muito que você estivesse aqui com a gente, eu sei muito dos seus compromissos e agradeço pela tua disponibilidade. Bom, para mim é um prazer, olá a todos. É um prazer eu estar hoje aqui com a minha filha, a quem eu quero publicamente parabenizar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido por ela como coaching. Eu tenho presenciado os resultados maravilhosos que ela tem conseguido, que me orgulha muito. E hoje gostaria de contribuir de alguma forma para os seus clientes, seus amigos e as pessoas que estão conectadas hoje conosco aí. Muito obrigada pelas suas palavras. Bom, vamos começar. Eu queria te introduzir para quem não te conhece, para saber um pouco da tua trajetória. O Waldner Papa, ele é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em finanças pela London University, mestre e doutor em neuromarketing pela Florida Christian University. E hoje é conselheiro de vários grupos por todo o Brasil, dentre eles o grupo Canopus, onde ele atualmente é diretor. Uma trajetória vasta aí, né, Waldner? Bom, então eu queria começar falando sobre esse momento que a gente está, né, sobre a quarentena, essa quarentena do coronavírus, ela vem modificando uma série de costumes, comportamentos, desejos e avaliações feitas pelas pessoas. E essas alterações comportamentais estão mudando o consumidor, a forma como ele analisa, a forma como ele decide as suas compras. E hoje, com tudo isso, vem surgindo um novo consumidor, né? E com esse novo consumidor, vem também um novo mercado, que terá que se adaptar a esse novo consumidor, essas novas tendências. E com tudo isso, a gente entende se preparar para esse novo mercado e para esse novo cliente. E eu queria começar, então, fazendo uma pergunta baseada nessa nossa atual situação: como é que a neurociência pode ajudar nesse novo cenário? Bom, a sua colocação é muito correta e verdadeira, e nós hoje, ao vivenciarmos essa crise do coronavírus e essa quarentena, onde todos nós temos que ficar em casa, numa nova realidade de interação entre as pessoas, numa nova realidade de digitalização dos nossos comportamentos, onde a gente agora está praticamente 24 horas no ar, no nosso celular, no computador, na internet. Isso vem efetivamente modificando profundamente o comportamento das pessoas, a forma com as quais elas estão se comunicando e, consequentemente, comprando. Né? Seria interessante, como você está me perguntando qual é a contribuição que a gente pode dar através da neurociência, do neuromarketing, é compreender melhor exatamente como é que isto acontece no cérebro das pessoas e como é que essa modificação acaba gerando alguns comportamentos diferentes. Em primeiro lugar, a crise, ela nos gera um medo do desconhecido, o medo pelo fato de nós não sabermos exatamente as consequências dessa doença, o tempo que ele vai levar para poder se achar uma solução, a forma com que nós devemos nos proteger, como é que os negócios vão se retomar. E é exatamente esse medo, quando ele aparece, é porque a amígdala cerebral é colocada em ação. E aí ela nos deixa de prontidão, porque a resposta vem do cérebro reptiliano, que é a nossa parte animal, onde nós buscamos a nossa sobrevivência. Então, automaticamente, a gente passa a ter uma postura muito conservadora de proteção. Não, neste exato momento, surgem dois diferentes tipos de reação de consumo, né? Ou de reação de compra, ou de manifestação. Aquele que já é conservador torna-se ainda mais conservador por esse estado emocional que ele vive. E aquele que é pouco conservador, no momento atual, ele passa a ser como um buscador de oportunidades, né?
ele sabe que efetivamente há um constrangimento nos processos e nos meios, mas ele vai em busca de oportunidades para ser arrojado nesse exato momento, né? O segundo efeito é que nós começamos a ter, na realidade, um novo modelo, um novo consumidor e uma nova forma de comprar. O que é esse novo consumidor e essa nova forma de comprar? Esse novo consumidor é aquele que antes já conhecia a internet, mas, de novo, ele tinha medo de uso da internet. Ele não sabia se o cartão de crédito dele ia ser clonado, se as mercadorias iam chegar ou não, e nesse exato momento ele começa a verificar que tudo isso é possível, funciona claramente, sem risco, com precisão, e ele começa a formar uma âncora, e este é um termo neurocientífico e de neuromarketing também. Ele cria uma âncora onde ele se agarra na internet como uma solução não só possível, mas eficiente. E aí ele começa a perceber que essa solução possível e eficiente traz para ele algumas características realmente relevantes, como, por exemplo, transparência, uma informação vasta, uma possibilidade de comparação de preços e condições, uma possibilidade de comparação de qualidade de atendimento, uma possibilidade de qualidade de comparação de preços. Então, ele começa a perceber que se criou para ele um novo canal de consumo, de vendas, de compras, muito eficiente e que vem atender a necessidade que ele tem presentemente. Então, novamente, ele se condiciona, essas informações formam memes são informações que ficam no nosso cérebro inconscientemente gravadas e que acabam gerando a nossa tomada de decisão no sentido da utilização da internet. Então, o primeiro ponto do novo consumidor é que o canal digital veio para ficar efetivamente, e como consequência dele ficar efetivamente, haverá uma modificação nos canais antigos. Por exemplo, a frequência na loja, ela vai continuar existindo, mas ela será menor, ela será mais seletiva. Quando o consumidor chegar numa loja, ele já chega com todas as informações já de seu conhecimento comparadas, sabendo qual é a melhor oferta e pura e simplesmente buscando fazer um melhor negócio. Então, aí ele irá para as lojas. Então, isso significa que nós teremos a necessidade de aproveitar muito melhor os clientes que chegam no ponto comercial, porque eles virão muito mais maduros para a compra do que vinham antes. E esse processo digital vai fazer parte do dia a dia dele. Ele não vai abrir mão mais de ter esse acesso. Um terceiro elemento importante também é o fato de que ele percebe que a internet faz com que ele não tenha pressão para comprar, não tenha pressão para poder decidir, ele pode fazer isso ao tempo dele, da forma dele. Então, essas âncoras mentais, esses memes que são formados no nosso cérebro, acabam nos levando a um diferente comportamento de compra. E um último ponto relevante também é o fato de que as nossas decisões elas são influenciadas pelo nosso lado emocional, que é o nosso cérebro límbico, né? E, portanto, para que esta ação aconteça, muitas das notificações emocionais passam a ser importantes. E aí entra novamente a neurociência, dizendo que há necessidade de se entender como a liberação hormonal pode ajudar isso. E aí nós entramos numa outra seara, numa outra área de discussão. Sim,
Falando sobre decisão, né, momento de decisão, como realmente funciona o nosso cérebro nesse momento da decisão? Então, o nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o fato de nós termos no nosso cérebro reptiliano, né, a sobrevivência, nós reagimos a aparências, nós reagimos a ameaças, nós reagimos a formas que nos deixam inconfortáveis e nos tornamos protetores, quer dizer, a gente se protege contra alguma agressão. Então, isto significa, na prática, que a apresentação de uma pessoa, a vestimenta dela, a forma com que ela se apresenta ao cliente, tem efetivamente uma importância muito grande para que o cliente não crie uma primeira reação de se proteger porque ele enxerga alguma ameaça, né? O segundo ponto é porque no cumprimento entre as pessoas, há a possibilidade de se liberar mais ou menos ocitocina, que é um hormônio que aumenta o vínculo entre as pessoas. Então, a forma de cumprimentar também passa a ser relevante. Todo cumprimento muito formal, muito pouco emocional, muito pouco de transmissão emocional, ele também deixa de criar vínculos entre as pessoas. Então, toda vez que nós pudermos ter um cumprimento um pouco mais acalorado, um pouco mais emocional, demonstrando um sentimento de respeito, mas principalmente de conexão, isso ajuda a criação de um vínculo com as pessoas e acaba pesando na decisão. Na realidade, o terceiro ponto também é relevante, de que as decisões tomadas pelos consumidores estão embasadas também no seu perfil comportamental. Nós possuímos basicamente 4 tipos de perfis comportamentais, como é feito por vários estudos e testes que ocorrem no mercado, mas um deles, o SOR, que é extremamente preciso, ele nos informa que nós temos 4 perfis. Ou nós somos extrovertidos, ou dominantes, ou analíticos, ou pacientes. Na realidade, todos nós possuímos os 4 elementos, mas um deles sempre é predominante. Então, nós podermos conhecer a forma de relacionamento que existe entre uma pessoa dominante com outra dominante, ou uma dominante com um paciente, ou um dominante com um extrovertido, ou com um analítico, e vice-versa, nos obriga a criar scripts e formas de conversas diferentes. Eu vou dar um exemplo prático para que se possa entender melhor. Ótimo, acho que é legal. Acho legal você dar esse exemplo para as pessoas conseguirem fazer por concreto. Suponha que nós tenhamos aí 2 pessoas dominantes tentando negociar. O dominante, por definição, é aquele que quer dominar o processo da decisão e da negociação. Então, uma das partes tem que dar um passo para trás para abrir espaço para que ele possa se colocar como o dominante da negociação. Então, se eu sou um vendedor dominante e tenho um comprador dominante, cabe a mim, vendedor dominante, dar um passo para trás e abrir um espaço para que ele domine a negociação. Se eu sou um vendedor dominante e converso com um cliente extrovertido, a minha obrigação é outra. A minha obrigação é deixar o cliente falar, porque o extrovertido, ele precisa manifestar a sua opinião, ele precisa fazer com que a gente conheça qual é o desejo dele, ele precisa manifestar as suas preferências e ele se incomoda se nós interrompermos a sua colocação, porque ele sente necessidade de comunicação. E se nós pegamos, de novo, um vendedor dominante atendendo um cliente paciente,
Se esse vendedor exigir do cliente uma decisão imediata, ele perderá o cliente, porque o paciente ele precisa voltar para casa, conversar com a sua esposa, com os seus filhos, com o primo, com o cunhado, com o amigo, ouvir uma série de opiniões para então tomar a sua decisão com mais segurança. E se ele tiver dominante conversando com o analítico busca sempre os detalhes da conversação. Ele testa o conhecimento sobre o detalhe. Então, e normalmente um dominante, normalmente não é muito detalhista, né? Pode ser, mas normalmente não é. Existem os dominantes detalhistas, mas na sua maioria o dominante é menos detalhista. E aí o que acontece, ele vai estar sendo checado no detalhe pelo analítico. Envolve, então, uma paciência na explicação dos detalhes. Eu só estou dando esses exemplos para que a gente compreenda como é importante que se tenha uma conversa diferenciada com cada cliente. Cada cliente é um cliente diferente. Isso significa que nós não podemos usar a mesma estratégia, a mesma forma, o mesmo formato de atendimento para todos os clientes, porque a possibilidade de fechamento será muito menor. Bárbaro saber disso. O Sora, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, né? Porque ele consegue identificar exatamente todos esses pontos que você está falando, entregando um relatório para você poder analisar a tua equipe, os teus liderados, até para os líderes da empresa. É muito importante, eu acho que essa ferramenta para o mercado. Qual que é a sua visão sobre a crise atual? Olha, essa é uma pergunta importante, a gente tem se perguntado muitas vezes sobre isso, né? Como é que todo mundo vê a crise? Eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos sobre este assunto, e eu volto sempre a algo que meu pai, na sua grande sabedoria, me ensinou, né? Ele me ensinou que toda crise tem começo, meio e fim. Não existe crise eterna, não existe uma forma de que ela nunca termine, e nós precisamos ter comportamentos adequados em cada fase dela. No começo de uma crise, como nós enfrentamos, nós somos obrigados a tomar decisões duras, impactantes, que machucam o nosso coração, que muitas vezes machucam o nosso sentimento e a nossa emoção, porque, no fundo, nós lidamos com pessoas, e as pessoas é que fazem as coisas acontecerem. Mas, numa hora de crise, nós somos obrigados a tomar providências imediatas no sentido de sobreviver. E, muitas vezes, para sobreviver, nós somos obrigados a ajustar custos, a comprimir despesas, a alterar certos processos e procedimentos no sentido de uma economia maior, até porque a crise te obriga a sobreviver. Então, no primeiro momento, a gente não pode ser omisso, nós não podemos esperar, porque o tempo urge e ele acaba comprometendo a saúde. Então, nós somos obrigados a tomar decisões pontuais, objetivas, claras, transparentes e profundas no primeiro momento. No segundo momento, quando nós estamos no meio da crise, nós somos tomados pelo medo, porque a gente enxerga volumes grandes, como hoje nós estamos vivendo no Brasil, uma quantidade grande de pessoas contaminadas, uma quantidade grande de pessoas que faleceram nesse processo, e nós somos tomados pelo medo, porque a gente perde pessoas amigas, pessoas queridas, e nós somos tomados pelo medo. E o medo nos impede de agir, nos impede de pensar, nos limita nos pensamentos, nos limita nas visões de futuro. E exatamente neste momento, no meio da crise, é que eu sou obrigado a usar ferramentas para poder eliminar o meu medo, agir no sentido de me preparar para o fim da crise, porque ao final da crise nós teremos inúmeras oportunidades que precisarão ser aproveitadas. Caso contrário, o grande ensinamento da crise
que é sabermos ultrapassar, mas principalmente sabermos aproveitar as oportunidades que ela traz, serão perdidos, né? Então, a minha consideração sobre a crise é que nós estamos num momento que passará. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ano próximo, de 2021, será um ano muito melhor, principalmente que 2019 e ainda mais que 2020. Nós temos que ter paciência, tomarmos as nossas responsabilidades de nos protegermos adequadamente para que a gente não tenha consequências maiores de uma pandemia. Os negócios precisam ser retomados, porque não há condição da economia suportar mais tempo sem funcionamento. O comprometimento dos pequenos e médios empresários é enorme, o crédito não vem chegando na ponta, e essa falta de crédito na ponta compromete a saúde das empresas, e são elas as geradoras de emprego, e são elas as geradoras de uma economia saudável, né? Então, nós temos que ser absolutamente coerentes em saber que nós temos que conviver entre tomar os cuidados necessários para que a pandemia não saia do controle, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer a economia girar. Tá certo. E, por último, a nossa última pergunta, infelizmente, a gente já está terminando a nossa entrevista. Como os gestores das empresas, eles poderiam se preparar para essas mudanças? Talvez esse seja o tema mais relevante de toda a nossa conversa hoje, porque mudanças profundas e radicais como essas que nós estamos vivendo, que implicam na criação de novo modelo de negócios, é preciso que os gestores se adaptem e que os gestores conheçam, compreendam e possam agir no sentido dessa mudança. E a principal ferramenta para isso é exatamente o coaching e o mentoring, né? O coaching dando caminhos e alternativas e exercícios para que eles compreendam a si próprios e o novo caminho, e o mentoring para uma troca de experiências e conhecimento de como ele deve efetivamente agir em função das coisas que aconteceram no passado, das soluções que foram feitas no passado. Então, eu acredito que o coaching e o mentoring são duas ferramentas fundamentais para que os gestores possam, a partir de agora, se adaptar nessa nova realidade. Muito obrigada, Waldner, pela tua presença aqui, obrigada pelas orientações, por tudo que você falou. Tenho certeza que você vai ajudar e orientar muitas pessoas com todo esse conteúdo. Espero te ver em breve, numa próxima entrevista aqui. Se Deus quiser, que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém. Muito obrigada.